Vamos voltar lá. Senão depois eu tenho que gravar sozinha e colocar lá. Então, aqui, ó. Analisar e interpretar reações das características dos alimentos e materiais como são percebidas pelos sentidos da visão, olfato, o gosto, o tato e a nossa audição, tá? Então, aqui, ó, a palavra sensorial, né? Ela vem da palavra sensus, que significa sentido, tá? Através dos órgãos do ouvido, do olho, do nariz, da língua e da nossa mão, a gente utiliza os sentidos da visão, do olfato, do tato e do gosto para a nossa percepção sensorial. Então, aqui, eu coloquei essa imagem aqui, que ela, né, mostra para nós os nossos órgãos dos sentidos, tá? Então, a gente tem a nossa visão, tá? Então, a gente tem aqui a pupila, o cristalino, a retina e o nervo óptico, que é aqui onde tem o 4 aqui, ó, nervo óptico. Ela que deixa, né, a gente ver, né, todo o ambiente, todo aquele alimento, tudo certinho. Tem uma parte do cérebro que está responsável, né, por esse órgão. É a parte mais externa aqui, ó, dessa coloração azulzinha, tá? Então, é a parte mais para trás do nosso cérebro. Essa parte rosa aqui, ó, vermelha, né? Mas a nossa frente, mais a parte frontal, é a parte do olfato, né? Que a gente consegue sentir o cheiro. Essa verde vai da audição, né? Pelo fato da gente escutar, a gente começa a sentir certas, né, sensações. E o amarelinho, que está logo, né, próximo aqui, é o tato. E o rosa, a nossa língua. Aí a gente vai falar, né, daqui a pouco, de cada parte aqui da nossa língua. Então, aqui, ó, deixa eu fazer uma outra pergunta. Vamos todo mundo já comeu biscoito creme cracker, não já? Sim. Tá. Sim. Então, aqui, ó, vamos imaginar que eu abri a minha embalagem agora. Podia até pegar um ali e fazer um barulhinho para vocês escutarem. Então, assim, aí, na hora que eu quebro ele, eu tenho aquele barulhinho, né, de crocância. Então, quando eu inicio o processo de mastigação, o meu ouvido consegue escutar o croque-croque, não consegue? Sim. Tá. Aí eu começo na minha língua a sentir o gosto daquele biscoito. Aí eu começo a ter aquela sensação, né, de prazer de estar comendo aquele biscoito por causa, né, do que eu estou escutando, o barulhinho da crocância, que ele é sequinho, a textura dele. Eu começo a sentir, né, que ele é levemente salgado, tá? E até a parte que quando eu observo ele também, ele tá inteiro, ele tá bonito, tá? Tá com um aspecto bonito. Agora, vamos imaginar que eu esqueci ele meio aberto, assim, razoavelmente aberto, durante 3 dias, 3 a 4 dias. Aí vamos supor que agora eu vou pegar ele novamente para mim comer. Aí eu já começo, a partir do momento que eu pego ele na minha mão, eu já começo a sentir, por pressão, na minha pele, que ele já está mais umedecido, ele está mais mole, molengo, tá? Aí na hora que eu inicio o processo de mastigação, ele já não faz mais o cloque-cloque, ele fica meio úmido. Aí eu já encaminho uma mensagem lá para o meu cérebro de rejeição. Aí o que eu vou pensar? Nossa, ele já está ruim, já está velho, não está com gosto bom, e é o mesmo biscoito. Só que, como ele ficou, né, esse tempo não completamente fechado, né, eu deixei ele assim meio aberto, aí ele perdeu aquela crocância, aquela textura, ele perdeu, ficou mais úmido, tá? Então eu já começo a rejeitar ele.
Não é verdade? Verdade. É verdade. Tem pessoas também que não conseguem de jeito nenhum comer comida requentada, né? Porque acham que está esquentando, então está comendo uma comida assim, mais velha, né? Então ela já coloca no cérebro dela, né? Já manda essa informação de rejeição daquele alimento. Então, gente, a análise sensorial, ela trabalha muito esses órgãos dos sentidos no ser humano, tá? Então, quando a gente compra um determinado alimento, a gente avalia muito essa parte sensorial, tá? Então, aqui, ó. Este processo, gente, ocorre devido aos nossos receptores sensoriais, tá? O que são, então, esses receptores sensoriais? São estruturas responsáveis por receber as informações dos nossos estímulos, tá? E fornecer, então, uma resposta ao indivíduo. Esses estímulos, eles podem ser físico, no caso, então, do tato, tá? Então, vamos supor agora que eu peguei o biscoito, ele tá novinho, acabei de abrir a embalagem. Então, eu vou sentir, né, por pressão na pele, que ele, né, ele tá seco, ele tá crocante, pelo simples fato de eu encostar ele na minha mão, tá? O estímulo químico, a gente, né, no caso do olfato, tá? No caso, eu sinto o cheiro, né, de um biscoito mais salgado, consigo sentir um leve cheiro de amido, tá? Então, no caso aí, eu tô trabalhando com o meu estímulo químico, tá? Então, aqui, ó. Essa outra imagem, ela mostra para nós também a condução do estímulo sensorial, a rota do alimento ao cérebro, tá? Então, esses estímulos estão presentes nos alimentos e nas bebidas, tá? Seja ela de origem animal ou vegetal. Seja ela, né, um alimento fresco ou um alimento industrializado. Esses estímulos, então, eles são captados pelos nossos receptores, que é o ouvido, a mão, o olho, a boca, né, e o nosso nariz, que vai induzir impulso elétrico através dos nossos nervos, tá? Então, voltando aqui, ó, a gente tem aqui, ó, na visão, o nosso nervo óptico, tá? A gente tem na audição aqui, ó, o nosso nervo auditivo. No nosso olfato, a gente tem o nervo olfativo, tá? Que são conduzidos ao nosso cérebro. Com isso, vai produzir sensação e uma comunicação, tá? Uma verbalização, se eu aceito ou não, tá? Então, a gente tem aqui, pela visão, a gente consegue, né, ter aparência, observar o tamanho, a forma, a cor, tá? Então, por exemplo, lá no início lá da aula, eu mostrei uma uva toda bonita, né? Agora, vamos supor que aquela uva, ela já está começando a estragar. Então, ela está começando a ficar meia murcha, a coloração dela já começa, né, ser alterada. Então, pela visão, eu já começo já mandar para o meu cérebro, né, essa sensação que aquele alimento já não está mais, né, com uma forma boa, uma coloração boa, né? Então já não é bom para minha alimentação. Então já começo, né, mandar essas informações para o meu cérebro. O tato, a gente sente pela textura e pela consistência, tá? O olfato é pelo odor, aroma ou a fragrância, tá? Então, a gente tem essa região do nosso cérebro aqui responsável por os cheiros. E temos também essa parte verde, né? A audição, pelo ruído, tá?
E o paladar, então, pela nossa boca, né, onde que a gente consegue sentir os sabores, tá? Aqui no caso aqui, a ilustração mostra, né, ele mordendo uma pimenta, ele vai sentir, né, o sabor picante e aumento de uma temperatura. Então, os receptores, né, visuais, através dos olhos, eles vão gerar, então, uma energia elétrica em resposta à luz. O tato e a audição respondem à energia na forma mecânica, pressão e vibração. O gosto e o odor são especializados em receber energia química. Por quê? O gosto, né, pelo paladar, a gente consegue saber se é amargo, se é adocicado, se é salgado. O odor, pelas substâncias voláteis presentes naquele determinado alimento, elas são, então, né, volatilizadas, liberadas para o nosso ar atmosférico e a gente consegue sentir, né, aquele cheiro. Os receptores visuais, então, eles geram a energia elétrica em resposta à luz que a gente consegue observar. Então, na semana passada, a gente viu essa parte que o nosso olho humano, ele consegue enxergar na região do visível, tá? Na região do visível. Então, o fenômeno da visão é bastante complexo, porém, em síntese, ocorre quando um sinal luminoso incide sobre a nossa retina, gerando assim um impulso elétrico que leva através do nervo óptico a informação ao cérebro. Entretanto, essa percepção a gente só consegue, né, enxergar em uma região de 380 a 700 nanômetros, que é a nossa região do visível, tá? Do ser humano. O sentido do olfato, ele é percebido quando, né, aqueles alimentos, eles liberam, né, substâncias voláteis, e a gente consegue sentir pelo nariz esse cheiro, tá? Então, aqui, ó, o nariz humano, ele é capaz de estimular emoções e evocar memórias mediante as variedades de odores, tá? Então, outra pergunta para vocês. Tem algum cheiro característico, seja ele de um local, ou de um perfume, ou de uma comida, que você, ao sentir esse cheiro, você lembra, por exemplo, ou da infância, ou da adolescência, ou a época, né, como é que fala? Do segundo grau. Vocês conseguem lembrar, sentindo o cheiro de alguma coisa, evocar alguma memória que ficou lá no seu cérebro guardadinha, pelo simples fato de você sentir esse cheiro? Sim. Alguém? Eu tenho duas coisas assim que é muito marcante. Uma é um perfume que uma tia minha usou uma vez, e aí eu posso estar onde for, que eu sempre lembro dela. Se eu sentir esse cheiro, ela assim vem automaticamente na minha cabeça. E o outro, há uns 6 anos atrás, tem um tio meu que faleceu e tinha no velório tinha um cheiro muito forte, não sei se era de uma flor, alguma coisa assim. E toda vez que eu sinto o cheiro hoje em dia, eu sempre lembro desse dia. Assim, é nítido. Entendi. Então, o nosso nariz, ele é responsável, né, para evocar essas memórias, ou seja, a gente relembrar, tá? Então, por exemplo, minhas duas avós, né, elas já são falecidas. Então, assim, pelo simples fato, né, de eu sentir fazendo o cheiro de uma broa de fubá, né, por exemplo, eu já consigo lembrar da minha infância, eu consigo lembrar da época que eu
era bem pequenininha mesmo. Eu consigo lembrar eu lá na cozinha da casa dela, ela fazendo essa broa de fubá, pelo simples cheiro. Então, toda vez que eu sinto esse cheiro, eu tenho essa lembrança também. Então, o nosso nariz, ele é esse órgão, né, responsável por esse sentido, tá? Então, muita gente, pela poluição, pela alguma doença genética, ou então por alguma enfermidade, acaba, às vezes, perdendo esses odores, ou seja, né, o nariz, ele acaba perdendo ao longo, né, da vida, algum perdendo, né, deixando de sentir alguns cheiros, tá? Então pode acontecer isso também, tá? Por algum motivo. Mas pessoas saudáveis mantêm isso o resto da vida, tá? Então, aqui, ó, esses 3 termos é muito importante para vocês, tá? Por quê? Vocês podem trabalhar na indústria alimentícia, vocês podem trabalhar na indústria farmacêutica, vocês podem trabalhar na indústria de cosmético, perfumaria. Então, saber identificar esses 3 termos é muito importante para vocês, ó. O aroma, são os odores dos alimentos quando a gente realiza o processo de mastigação, tá? Aroma. O odor são quando as substâncias voláteis presentes, né, naquele alimento entram em contato diretamente com o nariz por meio da inspiração. Quando a gente sente, né, vamos supor que eu estou cheirando aquela pera, eu consigo sentir o cheiro dela, pelas substâncias voláteis. Já a fragrância, ela é aplicada apenas na área de cosmético e perfumaria, tá? A fragrância. O tato e a audição, eles respondem à energia na forma mecânica, pressão e vibração, tá? Então, vamos supor que eu tivesse com os olhos vedados e colocasse, né, próximo a mim vários alimentos, tá? Então, pelo simples fato de eu colocar ele na mão, sentir, eu conseguiria saber, né, se aquele alimento ele era viscoso, se ele é duro, se ele é cremoso, tá? Eu conseguiria saber, né, essa parte pelo simples fato de sentir, ou então pelo ouvido, tá? Pelo fato, às vezes, né, de eu escutar quebrando um determinado biscoito, eu saberia, né, a textura dele, a crocância dele, tá? Eu conseguiria sentir pela audição também. O gosto e o odor é responsável por receber, então, a energia química, tá? O gosto é a sensação percebida pelos órgãos gustativos, que são estimulados por substâncias que são solúveis, tá? Na nossa língua, que é o nosso principal órgão físico, que vai capturar através de vários botões gustativos e vai transmitir esses sinais dessas substâncias solúveis aos neurotransmissores, chegando então até o nosso cérebro, tá? Então a gente tem a imagem das zonas da língua de maior sensibilidade para os gostos básicos, tá? Então aqui, ó, a parte mais da frente, a gente tem aqui, ó, que está representado por essa cor laranjada, é onde que a nossa língua, a zona que tem, a gente consegue sentir o gosto doce. Essa parte vermelha aqui, a gente consegue sentir o gosto salgado. Essa, na parte do meio aqui da nossa língua, que está de azulzinha, a parte ácida. E lá no fundo, mais próximo da nossa garganta mesmo, perto das cordas vocais aqui, ó, a gente tem aqui o amargo, tá? Tanto que, quando você alimenta de um alimento que é amargo,
você tem mais dificuldade de retirar ele da sua... O gosto fica ali por muito tempo na sua língua. Você tem mais dificuldade de tirar ele, tá? Por quê? Mesmo se você tem o costume, o hábito, né, de escovar essa parte aqui, ó, a escova, ela custa chegar nessa região aqui, ó. E se você colocar mais próximo, aí você vai dar aquela sensação de vômito e não vai conseguir escovar corretamente. Então, acaba que, quando você alimenta de um alimento que é mais amargo, você fica com o gosto dele mais tempo na sua língua. Verdade ou mentira? Concorda ou discorda? Concordo. Concorda? Pode ser chocolate amargo, pode ser um jiló, por exemplo, né? Simone, Oi. pergunta boa, mas vale a pena saber. Se você vai a uma festinha, tem salgados e doces, há uma regra? Já ouviu? Como assim? Se você come doce ou Não, porque a salgado? pessoa fala, come primeiro doce, depois você come o salgado. Fala, não, come salgado, depois você come o doce. Há uma regra? Ou não? Pode comer de qualquer forma. É porque se você comer o doce primeiro, acaba que depois você não vai sentir aquele gosto, né, presente no salgado. Porque acaba que essa região aqui, ela tá no meio. Então, ela vai influenciar no seu gosto. Ou seja, né, na sensação de você sentir o sabor daquele salgado. Então, isso é uma regra por causa... Se você comer o doce primeiro, ele acaba induzindo, né, o seu cérebro a rejeitar o salgado. Então, por isso que é sempre oferecido o salgado primeiro. Ah, então. Então, a informação é válida, então, né? Pela regra de consumir primeiro salgado. Ok. Aqui, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Quando vocês bebem suco de limão ou então suco de abacaxi, vamos imaginar que o abacaxi está bem verde, tá? Então, muita gente não vai sentir nada, não. Mas tem muita gente, principalmente criança, adolescente, que essa região aqui ó, fica cheia de afta. Já repararam? Ou não? Parece que perdeu até o sentido, não está sentindo mais acilado quando bebe um alimento muito cítrico. Eu tenho esse problema principalmente. Muito isso. Oi? Eu tenho esse problema de com abacaxi. Ah, com abacaxi, né? Muito mesmo. Mas eu também tenho, mas não dá nessa parte que você falou, não. Dá mais na língua. Então, essa região aqui parece que é mais sensíveis em algumas pessoas e acaba que elas têm dificuldade de alimentar de um certo alimento, né? Principalmente cítrico, tá? Então, acaba que às vezes fica meio avermelhado ou se fica dando para perceber que tá tipo irritado, né? Porque exagerou ou seja, né, essa região aqui é muito sensível para tipo de pessoas, né, que dá essa sensação, né, de perdeu aqui a sensibilidade, ou então, né, fica tipo ardendo, com ardência, ou então fica muito vermelho, irritação, tá? Porque às vezes, né, tem essa sensibilidade. Então, aqui, ó. Quando a gente fala, né, na indústria de alimentos, quando a gente fala doce, né, já vem logo na mente nossa, no nosso cérebro, a sacarose, tá? Que é o açúcar. O açúcar a gente tem a glicose e a frutose. Então, aqui no Brasil, a gente extrai muita sacarose da cana-de-açúcar, tá? Então, quando a gente fala doce, o nosso próprio cérebro já enxerga, já manda essa informação que é açúcar. Salgado, já vem na nossa mente, né, que é o cloreto de sódio.
mas quando vocês estudaram lá na química inorgânica ou química geral, vocês sabem que tem vários outros sais inorgânicos, tá? Mas o nosso próprio cérebro já entende, né? E na indústria alimentícia, quando fala salgado, é cloreto de sódio. Ácido cítrico, presente, né, na manga, na abacaxi, na laranja, na acerola, na pitanga, no limão. Amargo, aí vem da cafeína. Umami, glutamato de sódio, tá? O termo, ele é japonês, tá? E quer dizer agradável, gostoso. Então, temos que ficar bastante atento com os alimentos que têm glutamato de sódio, tá? Por quê? A gente viu no primeiro bimestre que o glutamato de sódio é um aditivo alimentar. Ele é acrescentado no alimento para aumentar o sabor daquele alimento. Aí faz com que muita criança, muito adolescente, né? Ele sente mais vontade de alimentar daquele determinado alimento por causa, né? Ele tem uma grande concentração desse aditivo. Então, por exemplo, nesse miojo tá cheio de glutamato de sódio, tá? Para aumentar aquele gosto. O metálico, aí vem do sulfato heptahidratado de ferro, tá? Significa, né, que a composição dele tem ferro, o ânion sulfato, e se ele é heptahidratado, significa que ele tem 7 moléculas de água. Ah, tá. Essas análises sensoriais, gente, são pessoas que são contratadas pela indústria alimentícia para realizar uma série de análises, tá? Então, ela vai avaliar tudo, usando todos os órgãos dos sentidos. Ela vai avaliar o aspecto, a textura, ela vai avaliar a parte da audição, a parte do tato, a parte do olfato, o cheiro, né? Então, essa pessoa ela vai ficar responsável por realizar também um questionário para verificar, né, o que o consumidor, o que ele está comprando e o que a concorrência está fazendo de diferente, tá? Então, ela vai verificar através da concorrência o que ela está colocando naquele alimento que está fazendo com que os consumidores compram mais daquela marca específica. Então, eles vão fazer uma série de análise sensorial, tá? Para descobrir, né, qual a composição daquele alimento. Então, aqui, ó, quando a gente faz uma análise sensorial na empresa, ela tem que ter uma cabine, tá? Separada. Quando a gente fala cabine, significa o quê? Geralmente tem uns 4 degustadores, tá? Provadores. Então, são cabines separadas para um coleguinha não influenciar no outro, tá? Então, vamos supor que aqui ela tem 1, 2, 3, 4. Ela tem 4 copos que ela tem que verificar pelos órgãos dos sentidos qual que ela optou, que é mais gostoso, mais saboroso, mais cheiroso, tá? E que ela comeria, assim, com muito prazer. Então, aí, tem que ficar em cabines separadas para o colega do lado não influenciar na sua votação, tá? Então, isso tem que ser feito, né, nas indústrias alimentícias. Outra coisa também é utilizar o mesmo copo, né, ou prato idêntico para o seu olho também não gostar daquele alimento só por causa da aparência como ele foi apresentado, tá? Então, tem que ser tudo em copo descartável, prato descartável, tá? Outra coisa também o local tem que ser um local claro, com boa iluminação. Não pode ser um local escuro para isso não influenciar também na escolha desse alimento, tá?
não influenciar na escolha da coloração. Outra coisa também, quando você está experimentando um determinado alimento para fazer essa análise sensorial, não pode ser próximo de locais onde tem cheiros muito fortes, tá? Então, vamos supor, não pode ficar perto da cozinha, senão você vai confundir os cheiros, tá? Tem que ser um local apropriado para a realização desses ensaios. A percepção sensorial e as sensações adquiridas quando experimentamos o alimento são divididas em 4 categorias básicas. A gente já inicia pela aparência, tá? Propriedade como cor, forma, tamanho, consistência. Então, por exemplo, às vezes a gente faz um determinado alimento, vamos imaginar um bolo mesmo, tá? Então, o aspecto dele não ficou legal, não ficou do jeito que a gente queria, mas o sabor está muito gostoso. Só que a gente já começa a julgar, a gente já manda informação para o nosso cérebro de rejeitar, pelo simples fato, né, dele estar mal apresentado. Isso acontece, por exemplo, com a mãe fez algum determinado alimento, ou até a gente mesmo fez algum alimento, às vezes a pessoa rejeita por causa da aparência mesmo daquele alimento, tá? Então, isso influencia bastante. A gente deixa influenciar, na verdade, né, gente? Odor e aroma são percebidos e avaliados no momento da inalação. Então, aquele determinado alimento, né? Se ele está eliminando um cheiro característico, um cheiro intenso, você vai ter mais vontade, né, de experimentar. A textura, a sensação obtida pela pele, mão ou boca, influencia também, né, nesses gostos. O sabor e gosto, tá? Que é um conjunto de sensações percebidas pelo nosso órgão do sentido, que é o paladar, o olfato e o tato. A análise sensorial, então, ela é realizada em função das respostas transmitidas pelos indivíduos, tá? As várias sensações que se originam de reações fisiológicas e são resultantes de certos estímulos, gerando, então, uma interpretação dessas propriedades intrínsecas aos produtos. Então, a gente encaminha para o nosso cérebro pelo simples fato, né, de tocar aquele alimento, pelo simples fato de você enxergar, de você sentir pelo gosto, tá? De você ouvir e pelo cheiro, né, do nosso nariz. Então, isso tudo influencia lá no nosso neurotransmissor, que é encaminhado, né, um sinal lá para o nosso cérebro, mandando a informação. Antes de eu mostrar para vocês o teste, olha para você ver como é que a gente deixa nos influenciar, né, pela visão. Por exemplo, tem 2 restaurantes, tá? Um restaurante muito bonito, muito charmoso, assim, te dá aquela sensação de entrar, de comer aquele alimento, tá? Então, às vezes, a comida que é oferecida nesse restaurante A, ela não é tão saborosa, não é tão bem preparada. Agora, no restaurante B, que é um local mais humilde, aí vamos supor que não tem, né, panelas tão assim novas, né, modernas, e às vezes o gosto daquele alimento é mais saboroso, né, mais gostoso. A gente deixa muito influenciar também pelo que a gente vê, concorda? Sim. Sim, professor.
Deve estar tudo imaginando aí, né? Então, aqui, ó. Quais os testes que são realizados, tá? Todos esses testes, gente, seguem uma norma padrão, tá? Tudo é padronizado. Então, o mesmo teste que é realizado aqui na região sudeste, é realizado na região sul, é realizado também, né, em outros países. Então, assim, segue o quê? Teste discriminativo. O que é esse teste discriminativo? A gente vai ter o triangular, o duotrio, de ordenação, comparação pareada e comparação múltipla. O teste descritivo, você vai fazer, né, uma pesquisa de campo. O que é isso? Você vai levar, né, um documento em formato de Word, né, imprimido em um papel A4, e vai fazer, né, uma série de perguntas àquele consumidor, tá? Perfil de sabor, de textura, né? Fazer uma análise mesmo, né, quantitativa. E depois você vai jogar isso tudo no Excel e verificar qual que foi a maior porcentagem. Então, você vai pegar, né, um documento, preencher ele, né, fazer uma série de perguntas, tá? Para aquele consumidor, verificar, né, o que está levando ele a comprar aquele determinado alimento. E por quê? Aí, com isso, você vai ter dados, né? Você vai levantar essa informação, vai chegar na empresa onde que você trabalha, né? E vai tentar se assemelhar àquele da concorrência, tá? Então, vamos imaginar, tá? Quem toma Coca-Cola aí, tá? Eu não tomo não, mas eu já tomei. Então, eu sei o gosto da Coca-Cola, sei o gosto da Pepsi, tá? Então, aqui, ó. A Coca-Cola, ela patenteou a composição daquele refrigerante, tá? Ela patenteou. Ela não deixa, né, nenhuma outra empresa saber qual que é a composição que ela utiliza na fabricação daquele refresco, né, daquele refrigerante. Por quê? É só dela, tá? É receita dela. Agora, a Pepsi, por exemplo, né? Ela tem também um refrigerante chamado Cola. Mas se a gente for experimentar os dois, a gente vai saber identificar qual que é da marca Coca-Cola e qual que é da marca Pepsi, não vai? Sim. Tá. Então, às vezes, a empresa da concorrência, né? Às vezes ela vai tentar se espelhar naquela composição daquele alimento, tá? Às vezes ela consegue se aproximar, mas esses sentidos, né? Eles vão ser específicos daquele determinado alimento, tá? Outro teste também que é muito realizado na indústria alimentícia é o teste afetivo, tá? Esse teste afetivo, gente, aí você vai falar, né? Você vai fazer um levantamento de preferência, de aceitação por escala hedônica, aceitação por escala ideal e qual que é a intenção de compra, tá? Então, vamos supor que aquelas meninas que ficam lá no supermercado, te oferecendo lá um copinho de café para vender aquela marca, ela te pergunta, por exemplo, pede para você responder uma pesquisa. O que está te levando, né, a comprar a marca, por exemplo, Três Corações, né? Por que a intenção de compra daquele café é da marca Três Corações e não das demais, por exemplo, tá? Então, ela faz esse levantamento também. Eu coloquei esse fluxograma para a escolha de testes em uma análise sensorial. Então, a gente tem aqui, ó, o teste afetivo, que é o teste de preferência, e o teste de aceitação. Aí vai verificar se aquele consumidor gosta ou não gosta, qual ele prefere e o que ele mais gosta. Quando eu tenho, então, um produto, eu vou ter uma sala, né, comprovadora, vou realizar a análise sensorial
lá dentro da empresa. E vou realizar, então, os testes discriminativos. Esses testes aqui são realizados na empresa, tá? O teste duotrio, o de comparação pareada, o triangular, o de ordenação e o diferença de controle, tá? As pessoas, então, vão anotar a diferença e depois eu vou avaliar, né, pela porcentagem, qual que foi o mais escolhido, tá? E tentar se espelhar nele, ou seja, copiar aquela composição. E o teste descritivo, que eu vou fazer uma descrição, né? Uma descrição qualitativa daquele alimento. Quais são os atributos sensoriais? Para quais atributos, né, existe a diferença? Então, por exemplo, vamos imaginar extrato de tomate. Tem várias marcas, né? Tem Pomarola, Elefante, tem... Esqueci o nome da